você que nos acompanha, eu sou a Letícia Greco, jornalista, concurseira concursada. Estou de volta com os principais acontecimentos da semana do dia 2 ao dia 22 de novembro, no que se refere às questões internacionais. Acompanhe. Bom, então como a gente começou no outro vídeo com as questões, eu coloquei uma questão também para vocês resolverem. Vamos começar com ela, de olho na tela. Leia o texto e assinale a alternativa correta. O A. Para o combate às mudanças climáticas entra nesta segunda-feira, 4, em vigor em tempo recorde, menos de um ano depois de ter sido fechado na capital francesa por 195 países, com o desafio de acelerar e incrementar suas ações a fim de evitar os piores impactos do aquecimento global. Notícia do Estadão, do dia 4/11 de 2016. De que tema trata-se o texto? Acordo de Paris, Agenda 2030, Agenda 21, COP17, Rio+20. Bom, então você responde a alternativa que você acha que é. No final, a gente volta com a resposta. Vamos às notícias de hoje. Mais de 200 imigrantes morrem em 2 naufrágios do mar Mediterrâneo. Acordo de Paris entra em vigor. Desafio agora é torná-lo mais ambicioso. Como o mundo está enxergando a vitória de Trump? Primeira notícia. Mais de 200 imigrantes morrem em 2 naufrágios do mar Mediterrâneo. Notícia aí do dia 3 de novembro. Então, havia 2 barcos aí com cerca de 240 africanos que estavam indo em direção à Itália, para depois entrarem para a Europa pela Itália e depois se espalharem ali pela Europa, mas os barcos viraram na costa da Líbia. Vocês têm aí no mapinha aonde que está a Líbia, sempre aí perto da Lampedusa, né, que é uma ilha da Itália, né? Desses 240 africanos, houve 31 sobreviventes que foram levados a essa ilha. Só que essa travessia, que agora tem se tornado uma rota frequente, é uma travessia que já teve mais de 4.000 mortes. E por que essa travessia tornou-se uma travessia frequente? Vamos ver no slide. Porque a Turquia bloqueou a travessia terrestre, que era por onde muitos imigrantes cruzavam ali as fronteiras, né? E a gente tem que lembrar também que há uma pressão muito forte dos países da Europa para a expulsão desses imigrantes. Há relatos até mesmo de que esses imigrantes, esses africanos, né, eles chegam até a Itália e lá eles apanham dos policiais, enfim, eles não são bem vistos. A gente está vivendo novamente uma onda de xenofobia que a gente vê não só na Europa, mas em vários países do mundo, que não querem essas pessoas imigrando nos seus países, não querem receber essas pessoas, né? E os refugiados também. A gente já falou aqui que é uma situação muito complicada, porque os refugiados das guerras, principalmente, eles fogem para tentar uma sobrevivência, e aí quando eles chegam, eles são assim mal vistos e mal recebidos, né? Então é uma questão muito complicada. E muitos deles sabem que essa travessia é arriscada, que eles vão em barcos muito mal feitos, eles vão mal acomodados, apertados, uma viagem realmente muito complicada, embarcações precárias, e mesmo assim a gente vê eles se arriscando dia a dia para tentar uma vida melhor. Porque, gente, se a vida deles estivesse boa no país de origem, na cidade de origem, não tinha por que fugir, né? Porque isso, na verdade, se trata de uma fuga. Não se trata de você vislumbrar uma oportunidade melhor em outro país. Na verdade, é uma fuga. Você está fugindo de uma situação que está muito ruim, né? E quando você foge, é uma coisa, você pensa que não dá para ser pior, né? Qualquer situação vai ser melhor que aquela. Então, muitos pensam nisso, né, ao enfrentar essas viagens bastante precárias. E aí, no próximo slide, outra notícia aí, mais de 300 imigrantes morrem no mar Mediterrâneo em 3 dias na mesma travessia, no mesmo local. Essa notícia do dia 17. A outra notícia do dia 3, essa do dia 17, ou seja, 14 dias depois, 2 semanas, mais de 300 mortes no mesmo lugar. Vocês estão vendo aí nessa foto, né, esses africanos que atravessam, tentam fazer a travessia. Olha a situação do barco, olha como é que eles enfrentam a viagem, né?
e muito complicado. Então eu até coloquei aí, ó, para quem quiser se aprofundar, quem quiser entender melhor, entenda a travessia arriscada, né? Uma reportagem do G1, de onde eu tirei essa foto. Então eu acho importante a gente começar a pensar nessa questão da imigração, nessa questão dos refugiados, nessa nova onda xenófoba que surge, né? O que é xenofobia? Xenofobia é a aversão ao estrangeiro, né? Que a gente tá vendo isso, era uma coisa muito antiga, né? Esses termos, a gente via muito isso lá na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe com quem, com quais líderes, né? A gente via essas questões e agora é uma nova onda que volta, né? Inclusive, eu até comentei no vídeo do Brexit. O que é o Brexit? É a saída do Reino Unido da União Europeia, que muitos cidadãos, né, do Reino Unido, ali, Inglaterra, Escócia, enfim, estão incomodados com essa questão dos imigrantes no Reino Unido que aumenta a cada ano, né? E isso foi uma reivindicação deles. Eles querem diminuir o número de pessoas que chegam no Reino Unido, né? Cerca de 300 mil, é um dos países que mais recebe imigrantes ali da União Europeia, o Reino Unido. Então a gente vê, foi feita uma pesquisa lá no Reino Unido que apontou que 70% das pessoas são contra esses imigrantes. Então a gente vê como é que é essa questão, né, da imigração e essa pressão da Europa para que os países não aceitem essas pessoas, não aceitem os imigrantes, né, fazendo pressão na Itália. A Turquia já bloqueou a fronteira terrestre e agora pressão para a Itália para não aceitar. E agora esses países da Europa, eles não querem receber imigrantes, né? Eu até falei no vídeo do Brexit, lembro bem, a Inglaterra mesmo, né? A Inglaterra, que foi uma potência neocolonizadora e colonizadora, foi um dos países que mais teve colônias no mundo, né? Ali, período da Rainha Vitória. Colonizou muito, né? Subordinou a sua cultura a outros povos, né? A Índia, por exemplo, o Paquistão, e hoje não quer receber, né? Ela foi, impôs a sua cultura, né, nesses povos, mas não quer receber. Então é uma questão da gente se pensar nessa questão de subordinação e subordinado, né? Assim, nessa questão de poder, né? Quem manda, quem obedece, essa questão de nós somos a União Europeia, nós temos poder político, nós temos poder econômico, né? E nós não queremos os imigrantes aqui que são de países subdesenvolvidos, né? Então acho que dá para pensar um pouquinho nessa questão para um possível tema de redação. Próxima notícia. Acordo de Paris entra em vigor. Desafio agora é torná-lo mais ambicioso. A rapidez na adoção do acordo por quase 100 países cria um momento de empolgação diante de um problema complexo. As emissões de gases de efeito estufa precisam cair drasticamente, mas continuam subindo enquanto o planeta está cada vez mais quente. Metas precisariam crescer 25% para conter aquecimento a menos de 2 graus Celsius. Fonte do Estadão. Para se aprofundar mais nesse assunto, para saber outros acordos climáticos que foram assinados aí ao longo dos anos, Portal Brasil, você clica lá e vê esses outros acordos, que inclusive foi os que eu coloquei nas questões, né? O COP17, Rio+20, enfim. Então vamos entender, né? Por que é um acordo histórico. Passando para o próximo slide, comecinho da notícia ali do Estadão. O Acordo de Paris para o combate às mudanças climáticas entra nesta sexta-feira em vigor em tempo recorde, menos de um ano depois de ter sido fechado na capital francesa por 195 países, com o desafio de acelerar e incrementar suas ações a fim de evitar os piores impactos do aquecimento global. Então, vamos aí ler na coluna da direita, no slide. Olha só. O Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, disse: fizemos história hoje. Por quê? Porque os 195 países assinaram o acordo em dezembro de 2015 e ele já entrou
em vigor, né, em agora novembro, ou seja, 11 meses depois. E, na verdade, os países, eles estavam esperando que esse acordo ele fosse entrar em vigor em 2020 e já estavam planejando colocar essas metas que eles estabeleceram a partir de 2020. Isso aconteceu já em 2016, né? Então, é uma surpresa boa, porque eles já vão ter que começar a se planejar mais rápido para fazer com que essas metas sejam alcançadas num tempo menor. Por outro lado, não dá tempo de fazer um planejamento e talvez não dê tempo de se adequar a essas mudanças. Antes da gente entrar nos principais pontos do acordo, dá uma olhadinha aí no slide. Expectativa: 2016 vai bater recorde como o mais quente de todos os anos desde o início do registro, desde que é feito esse registro do clima do planeta, né, das temperaturas. Ou seja, a gente vê ano a ano especialistas falando a temperatura do planeta está subindo, o planeta está se aquecendo. Isso pode trazer consequências catastróficas ao planeta, como o derretimento das geleiras, o aumento das marés e algumas cidades litorâneas que vão desaparecer com isso, extinção de espécies, né, que ficam ameaçadas por conta do clima e uma série de outras consequências negativas para o nosso planeta e, em consequência, para a humanidade. Né? Então, é por isso que essas medidas vários acordos têm sido feitos, como eu disse, não só esse acordo de Paris, mas outros têm sido feitos ali desde, acho que o século XX, né? Sobretudo os especialistas começaram a se preocupar com essa questão que ficou aprofundada, né? Esses efeitos nocivos, né? A partir da Revolução Industrial, né? Então agora a gente precisa correr atrás do prejuízo, digamos, né? Porque estamos estragando o planeta e precisamos evitar os danos maiores para as próximas gerações. E eu acho que essa questão climática é muito importante a gente ficar de olho, porque, como eu disse, as provas de atualidades, elas costumam variar com as bancas. A VUNESP, eu acho que tem chances de cair isso daqui, por ser uma coisa realmente histórica, né? O acordo ele foi assinado em dezembro de 2015 e agora em novembro de 2016 já entra em vigor, foi muito rápido. Mas a gente tem outras bancas que cobram atualidades, que, como eu disse, quando eu estava corrigindo uma prova da AOCP, elas são questões mais de conhecimentos gerais, então você tem que saber um pouco sobre a questão climática, o que está acontecendo, quais são os acordos, que consequências negativas se o acordo não for assinado pode ter, consequências positivas com a assinatura do acordo entre os países. Então a gente tem que ficar atento a essa questão e também para uma possível prova de redação. Por exemplo, falar do desenvolvimento sustentável, quais são as medidas que a gente pode ter, se esses acordos são positivos ou são negativos, se eles surtem realmente efeitos ou não, se os países se comprometem com essas metas ou não. Então, muito importante essa questão. Voltando para o slide, então agora, quais são os principais pontos desse Acordo de Paris? Manter o aumento da temperatura global ao máximo de 2 graus Celsius. Por quê? Qual a importância disso? Porque, caso não o faça, podemos correr riscos de ter enchentes e secas mais extremas, que colocam em risco a produção de alimentos, por exemplo, né? Não só, já citei aqui outros exemplos do que pode acontecer, mas a produção de alimentos é um outro problema. Então, porque se você tem enchente demais ou seca demais, alguns alimentos não vão se desenvolver, né? Logo, isso vai gerar um problema não só para o meio ambiente, porque tem muita gente que fala assim, meio ambiente, né? Não quero saber de meio ambiente, não tô nem aí, eu vivo na cidade, tô longe da floresta, né? É uma ignorância pensar desse jeito, porque tudo vem da natureza, tudo. A gente até a tecnologia mais de ponta que a gente tem, tudo provém da natureza, né? Que vai se transformando. O homem, ele conseguiu alcançar um avanço, uma produção tecnológica muito avançada nós temos hoje, ainda dá para desenvolver muito mais, né? Através de pesquisas, né? Mas tudo provém da natureza. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque se vai afetar a natureza, vai afetar a vida do homem
também, e isso, em consequência, vai nos afetar. Então, vamos pensar sobre isso. Continuando. Agora, como conseguir manter o aumento da temperatura global de no máximo 2 graus Celsius? Através da redução da emissão de gases do efeito estufa. Lembram daquela prova que eu corrigi, caiu sobre efeito estufa, aquecimento global? De novo falando sobre isso, hein? Atenção sobre esse tema. Então, os países, eles prometem estabelecer limites nacionais. Isso vai ser de acordo com cada país, que são chamados NDCs, contribuições nacionalmente determinadas. Agora, passando para o próximo slide, a gente tem alguns dilemas do clima, né? A gente pode olhar aí no infográfico. Por quê? Vamos ler ali na questão, o texto da direita, da coluna da direita, para a gente entender. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente fez nesta quinta o alerta que o mundo só vai alcançar a meta dos 2 graus Celsius se fizer um corte adicional de 25% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030 em relação ao que já estava previsto para ser reduzido. Pela conta, em 2030, todos os países juntos deveriam emitir ao máximo 42 gigatoneladas de CO2, equivalente à soma de todos os gases de efeito estufa convertidos em dióxido de carbono, mas, considerando o ritmo de ações atuais e os compromissos assumidos pelos países junto ao Acordo de Paris, a emissão do mundo estará entre 54 e 56 gigatoneladas. Com isso, o planeta fica no rumo de aquecer entre 2,9 graus Celsius a 3,4 graus Celsius até 2100, na comparação com níveis de antes da Revolução Industrial. Ou seja, se não houver esforços contínuos, esforços reais dos países, essa meta não vai ser alcançada, dificilmente vai ser alcançada, tá? Então vamos ficar de olho nessa questão do clima, nessa questão de preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, que é uma temática muito forte para aparecer. Vamos para a última questão. Como o mundo está enxergando a vitória de Trump? Para quem ainda não viu, clica aqui, tem o vídeo do Donald Trump versus Hillary Clinton. A gente explica um pouco das eleições americanas, como elas funcionam, a diferença com o Brasil e um pouco sobre os dois candidatos. Agora, Trump é o candidato oficial, né? Oficial não, né? É o presidente, é o próximo presidente dos Estados Unidos, 45º, para surpresa e espanto de todo o mundo, né? Eu realmente fui pega de surpresa, eu achei que a Hillary ia ganhar, tinha certeza. Eu lembro que eu cheguei no meu trabalho, abri o computador e Trump é o presidente. Meu Deus, que? Trump? Não é possível, deve ter algum engano. Que é aquelas coisas que você tem certeza que vai acontecer e quando não acontece é realmente uma surpresa, e não só para mim, mas aí para o resto do mundo. Vamos ver no slide. Então, ó, Donald Trump vai ser o 45º presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, que é o partido do George Bush, não o do Obama, tá? Que o Obama é democrata. Ele conquistou os 270 delegados do colégio eleitoral que ele precisava para vencer. Vamos lembrar que a votação nos Estados Unidos é uma votação indireta, não é igual aqui, uma votação direta. Esses delegados aí influem na decisão, tá? Vocês assistem o vídeo e podem entender melhor isso. E a votação não é obrigatória, igual aqui, né? Então lá nos Estados Unidos vota quem quer, e a gente viu em várias reportagens filas imensas das pessoas votando, né? É bem diferente, não é aquela votação da urna eletrônica igual no Brasil, e filas gigantes se formaram para o pessoal indo votar. E aí eu coloquei então, né, mundo em choque. O que aconteceu imediatamente após a vitória do Trump? As bolsas que caíram em vários lugares do mundo, o dólar que subiu no Brasil, né? E vários protestos nos Estados Unidos, né? Muitos eleitores descontentes com o resultado foram às ruas protestar, mas a gente sabe que, em se tratando de Estados Unidos, vai ser muito difícil alguma coisa mudar, né? Inclusive, a Hillary Clinton ligou pro Donald Trump parabenizando o candidato, admitiu a derrota
E o Trump, inclusive, até no seu discurso, elogiou a Hillary Clinton por ter feito, por ter tido essa atitude, né? Mas a Hillary Clinton, a gente sabe que é uma política, né? Ela já tá nessa vida pública há muito tempo e é uma atitude normal de uma pessoa da vida pública que já concorreu a diversos mandatos. Agora, o Trump, a gente até falou nesse vídeo, olhando aí no slide, ele é muito polêmico, né? Era um candidato muito polêmico, sem papas na língua, mas o discurso dele, da vitória, já foi diferente do que ele vinha falando na campanha, né? Ele usou um tom de conciliação, né? Falou que o governo dele vai ser para todos. E isso até é uma coisa um pouco positiva, né? Se a gente que tá com medo do que vai acontecer a hora que o Trump subir, né, ao poder, então isso é uma coisa positiva, ele já usar um tom mais moderado e menos agressivo do que ele estava usando durante a campanha, né? Talvez ao usar a campanha ele tenha feito isso para chamar a atenção, tentar pegar eleitores que estão descontentes com essa política que o Barack Obama vem fazendo aí por 8 anos e que a Hillary, sendo do mesmo partido, poderia dar continuidade, né? Então, se você está descontente, você quer uma mudança. Mas agora, o Trump, a gente tem que pensar que um presidente da República, ele não governa sozinho, né? Ele tem um Congresso que tem que aprovar as medidas do presidente, né? Então, assim, ele não é o dono do mundo, apesar dele achar que ele não é. Ele tem todo o Congresso e ele tem, se ele quiser aprovar a medida, ele precisa numa base forte, consistente no Congresso, que era o que o Barack Obama vinha perdendo aí nesses últimos meses, né? Apesar dele não perder a simpatia dele e a sua postura política, digamos, né? Agora, isso gerou, né, a gente diz, um clima de incerteza, né, a vitória do Trump. Por quê? Que clima de incerteza? Em relação aos acordos climáticos, que o Trump disse que ele não vai seguir, ele não tá nem aí, aos acordos comerciais entre diversos países, né, acordos diplomáticos, inclusive ele até está se pensando numa proximidade aí com a Rússia, que os Estados Unidos nunca teve, né? A gente tem que lembrar que os Estados Unidos e a Rússia são inimigos, né? Digamos, históricos, né? Porque os dois eram os mais fortes, os países mais fortes do bloco capitalista, nos Estados Unidos, no caso, do bloco socialista, a Rússia, né? Então, o Trump pode, né, ter uma proximidade aí com a Rússia. Então, vamos ficar de olho. Trump assume agora em janeiro, não é no dia 1º como no Brasil, se não me engano é no dia 30 de janeiro, algo do tipo. Vamos ver se ele vai agora cumprir todas as promessas da campanha. Acho meio difícil até essa questão do muro do México, né? Mas eu acho que algumas coisas devem ficar mais difícil. Por exemplo, a questão do visto para entrar nos Estados Unidos deve ficar... os requisitos devem ficar um pouco mais rígidos, né, para conter essa imigração ilegal mesmo. Mas vamos ver, vamos torcer para que as coisas sejam mais positivas possíveis, porque realmente o mundo está precisando disso. Bom, próximo slide, a resposta da questão, eu não vou ler novamente. Se você quiser ler, você pode voltar no começo do vídeo. A resposta, muito fácil, Acordo de Paris. Então, lembre-se, se cair em alguma prova, é o Acordo de Paris, que foi assinado em dezembro de 2015 e que entrou em vigor em novembro de 2016, 11 meses. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Esses foram, então, os vídeos dessa semana aí de 2 a 22 de novembro, nacional e internacional. Nós voltamos, então, daqui a alguns dias com o vídeo da Anvisa. E depois eu vou sair de férias e volto em dezembro. Vou curtir um pouquinho e depois eu volto com mais atualidades para vocês. Um beijo e até lá!